Prazer, meu nome é Aline. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por participar do processo seletivo de vocês. E, em segundo lugar, dizer que eu estou muito feliz de analisar uma conta de clínica veterinária. Primeiro, porque eu sou uma pet lover. E também porque eu já tive contas voltadas para esse segmento. Então é mais fácil de ter insights e pensar melhor e olhar com carinho a conta de vocês. Então, eu vou separar por pontos para ficar mais fácil de falar a respeito das análises que eu pensei. São eles conversões, campanhas, palavras-chave, anúncios, site links, a campanha de display e a conta no geral. Falando em conversões, olhando a conta como um todo aqui no geral, eu posso perceber que a partir de maio não há mais conversões. Isso acontece porque vocês preferiram focar as conversões no Store Visits, né? Dando uma olhada em toda a campanha, eu pude avaliar isso. E também não tem conversões, na verdade, em agendamento e click to call, que são as conversões convencionais quando eu falo de clínica veterinária. A primeira coisa que eu fiz ao verificar que não tem conversões foi dar uma olhadinha no site e verificar se possuem as tags do Google Analytics e a Tag Manager do Google. Então, eu vi que está certinho e que de fato vocês preferiram focar no Story Visits. O que eu pensaria, falando na campanha, em não tirar essas conversões e sim unificá-las. Então, fazer o Google trabalhar em prol de agendamento sim, de formulário, junto com o Store Visits, porque assim eu tenho uma ideia melhor da jornada do usuário quando eu vou olhar o Analytics. Então, eu entendo a pessoa que ligou, a pessoa que preencheu o formulário, se ela realmente foi na clínica. Então, eu consigo entender de fato toda a jornada desse usuário. E aí eu consigo novos insights para aplicar na conta. Falando nisso, falando de agendamento e click to call, eu pensei no modelo de atribuição, porque no Store Visits o modelo é de fato o último clique, não tem como analisar de outra forma. Mas falando em click to call e formulário, sim, eu consigo ver outros modelos de atribuição. Então, eu vou no Calls from Ads, que é o click to call. Verifiquei que está baseado em último clique. Esse não é o modelo de atribuição mais indicado pelo Google hoje. O mais indicado é o baseado em dados. A gente não tem acesso porque a conta não tem histórico suficiente para fazer isso. Então, o mais indicado pelo Google é o de redução de tempo, que atribui mais crédito aos cliques que ocorreram mais perto do momento da conversão. Então, o Google ele distribui o budget de acordo com o que ele considera o melhor momento de conversão. Então, esse é o segundo melhor modelo. Claro que a gente pode testar mais conforme a campanha for rodando, mas é esse que eu utilizaria num primeiro momento para esses dois tipos de conversão. Falando em campanhas, eu verifiquei. Deixa eu entrar numa campanha específica para falar melhor a respeito delas. Que as palavras-chave utilizadas elas são amplas, extremamente amplas. Em algumas campanhas elas são exatas. Eu não utilizaria esse modelo porque muito ampla torna a campanha muito difícil de trazer a conversão que a gente quer de fato, deixa a campanha cara. Então eu mudaria essas palavras para ampla modificada, de frase e exata para deixá-la de fato um pouco mais barata. Talvez eu mantivesse as palavras-chave que tem maior número de store visits, né, que é a conversão que vocês utilizam hoje, mas o restante eu pausaria e mudaria para ampla modificada, de frase exata. Eu costumo separar termos semelhantes. Então, quando eu vejo essa campanha, por exemplo, de clínicas veterinárias, eu separaria dentista veterinário, por exemplo. Eu não deixaria no mesmo grupo.
porque com os termos semelhantes dentro do mesmo grupo, eu consigo fazer anúncios também voltados para esses mesmos termos semelhantes e torna a minha campanha mais qualificada, com um índice melhor e, portanto, mais barata, porque o meu custo por clique ele sai mais barato a partir do momento em que o usuário acha exatamente o que ele pesquisou. Então, no anúncio ele vai achar exatamente isso. Com relação aos anúncios, deixa eu entrar nos anúncios para mostrar para vocês. Os anúncios, eles têm pouco texto, então o indicado é que eles sejam, quanto mais texto melhor, para eles serem mais chamativos, fazerem com que de fato a pessoa queira clicar neles. Eu faria uma estratégia de letras maiúsculas, então preço popular eu deixaria maiúsculo, excelente eu deixaria maiúsculo, profissionais, enfim, daí até o final do texto, para que fique de fato chamativo para a pessoa ler. Há algumas pesquisas feitas pelo Google que indicam que as pessoas tendem a clicar mais em textos assim. Usaria call to actions, que eu não vi em anúncios em toda a campanha, do tipo, saiba mais, acesse, clique aqui, agende agora, que quando você dá uma chamada na pessoa que está lendo o anúncio, a tendência é ela de fato clicar nele. Eu utilizaria no mínimo 3 grupos de anúncio, desculpa, 3 anúncios por grupo, porque é o indicado pelo Google, mínimo indicado. Então, eu vejo que só tem 2 em todas as campanhas. E eu faria anúncios responsivos, que são indicados nas melhores práticas do Google hoje, porque anúncios responsivos tendem a trazer maior número de conversões. Porque o Google, quanto mais chamadas você dá para ele, mais instruções, porque no anúncio responsivo você consegue colocar diversas opções para que o próprio Google consiga juntar todas essas descrições com o título. Ele deixa o anúncio perfeito para o usuário perfeito na hora certa. Então, a ideia do anúncio responsivo é essa. Então, eu criaria anúncios responsivos em todos os grupos, justamente para trazer melhor resultado e melhor performance. Com relação... Opa, desculpa. Com relação à extensão de site link. Principal que eu faria, adicionaria uma extensão de local, porque eu percebi que não tem em nenhum lugar da campanha. E se a principal conversão de vocês hoje é Store Visits, é primordial que vocês tenham uma extensão de local para poder trazer mais pessoas para a clínica veterinária, e não existe hoje. Verifiquei também que vocês possuem extensão de frase, o que é muito bom, mas tem 4 e o mínimo indicado pelo Google são 6. Então, eu daria uma olhadinha em todas as extensões criadas por vocês dentro da campanha e criaria mais para ter pelo menos o mínimo indicado pelo Google para uma melhor performance. Com relação à campanha de display, eu gostei muito do que vocês fizeram com relação à segmentação de site, concorrentes. Gosto bastante das imagens que vocês utilizam, das chamadas, do pouco texto. Opa. Quando eu vejo as artes, os criativos, né, criados por vocês. E eu manteria esse anúncio no ar, porque é muito bom olhar para os concorrentes, para os sites dos concorrentes, porque é lá que as pessoas estão quando elas pesquisam coisas que a clínica tem a oferecer. Mas eu faria também uma segunda campanha voltada para as palavras-chave que mais convertem em search. Então, aproveitaria o histórico de search para reutilizar em display. Com relação à conta, eu criaria... Opa, deixa eu voltar para as campanhas.
Com relação à conta, eu faria uma experiência. Estou entrando aqui em experiência só para ilustrar. Mas eu faria uma experiência em algumas campanhas, ou até nas que foram criadas novas, né? Para entender se o CPA é o melhor caminho. Então, eu faria experiência com relação a Smart Bidding. Sabemos que as melhores práticas do Google hoje envolvem os Smart Biddings, mas talvez CPA não seja a melhor para essa campanha. Então, como descobrir? Acredito que através de testes, eu utilizaria um teste aí de experiência entre CPA e maximizar conversões para trazer mais leads, para talvez trazer até mesmo maior retorno de pessoas na clínica. Eu utilizaria com CPC otimizado. Eu faria vários experimentos para de fato entender qual a melhor conversão, qual a mais barata, porque eu tô achando o CPA de fato um pouco caro por ser Store Visit. Então, acredito que dá para melhorar e dá para melhorar muito em volume, porque eu vi que no mês de junho caiu bastante esse volume. Então, acredito que tem bastante coisa para otimizar e para deixar ainda melhor a conta de vocês. Acho que num momento inicial são essas as indicações que eu teria para conta, numa olhada assim rápida. Acredito que tem de fato muita coisa para ver na conta e otimizar, sempre tem. Mas de início é isso. E eu quero agradecer novamente por participar do processo seletivo e havendo qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada.